e conversar e debater sobre os temas que serão propostos hoje nessa manhã de sábado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, a oportunidade de poder entrar na casa de vocês, pedindo a Ele que possa, através do seu Santo Espírito, vir envolver a nossa casa, a nossa família, os nossos bons propósitos, também as nossas vitórias e as nossas derrotas. Pedindo por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, ela que é a estrela da evangelização, que ela possa também cobrir-nos com seu manto sagrado, para que nessa manhã possamos estudar a igreja que foi fundada por seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir licença para vocês para projetar aqui um slide, tá? Se eu ficar um pouquinho de lado agora, quando eu estiver fazendo a minha comunicação, vocês não reparem não, é que eu tô com um computador de apoio aqui para poder também ver o rostinho de vocês. O Meet tem essa limitação, né? A gente não consegue projetar e se ver ao mesmo tempo. Já vi que está aparecendo para vocês, né? Essa aí é a arte que o Nilson fez, né? Essa foto deve ter já uns 10 anos. Isso aí foi uma palestra lá em Magé, aqui na minha diocese de Petrópolis. É uma região muito querida da diocese, uma região de baixada. E eu falei um pouco sobre a catequese. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Está muito baixo, está muito alto? Perfeito, ótimo. Vamos lá. Então, hoje a proposta é apresentar, além de falar de história da igreja, o meu livro que foi lançado, infelizmente, na pandemia, né? Nos Caminhos da Igreja, Formação Permanente da Fé, da editora Vozes. Esse livro foi lançado em março de 2020, né? Estava com lançamento previsto para dia 20 de março de 2020, presencialmente, aqui na Diocese de Petrópolis, mas infelizmente eu só consegui fazê-lo presencialmente em alguns lugares. Não consegui fazer aqui em Petrópolis, eu fiz só em Aparecida, num evento muito legal. Lá eu conheci também Patrícia, que foi o Catequistas Brasil, né? Um livro de catequese e espiritualidade catequética. Deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Eu sou o Bruno Tamancold, tenho 40 anos, sou professor, né? Já há uns bons quase 20 anos, né? Sou aqui de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Sou pai do João Vitor, que tem 14 anos, sou casado com a Rafa e sou flamenguista, graças a Deus. Geralmente, quando eu me apresento em outros lugares, né, a gente sempre tem um sobrenome na igreja, né? Não tem jeito. É o Nilson, que é ministro extraordinário da Eucaristia, é a Thaís, que participa do movimento tal, do Encontro de Casais, do Domingo com Cristo, é a Bernadette, que é da Renovação Carismática, e assim sucessivamente. Eu sempre fui o Bruno catequista. E é uma coisa que me orgulha muito, né? Esse grupinho é um grupinho já um pouco antigo, né? Eu tenho que renovar essa foto, que é lá na catequese da universidade que eu trabalho, da Universidade Católica de Petrópolis, tá? Eu faço formação em História da Igreja, então o que a gente vai participar hoje aqui nesse grupo do Meet é uma coisa que eu já faço já desde 2007, tá? Claro que nesse calor, muitas vezes, da presença, né? Como a gente sente falta agora da presença, é interessante, né? Esses são 2 lugares na Diocese de Petrópolis, 2 lugares que eu gosto muito, aqui em Magé, né, na Raiz da Serra, na verdade, e aqui em Teresópolis. São cidades que compõem a nossa Diocese de Petrópolis. Ambos são cursos de História da Igreja. Eu coordeno, além do curso de História da universidade, eu coordeno também uma pós-graduação em História do Cristianismo. E faço consultoria para a catequese, né, catequética aqui na Diocese e fora da Diocese também. Tem um programa na Rádio Imperial, que hoje vai ser gravado, inclusive, todos os sábados às 16 horas, tá? E faço assessoria técnica. O que seria essa assessoria técnica? Aulas
Literalmente, eu vou nos seminários e dou aula. Então, basicamente, essa é um pouco da minha trajetória dentro da igreja e um pouco da minha trajetória também acadêmica. Sou formado em História, com ênfase em História da Igreja, tenho pós-graduação em Teologia, mestrado em Educação e continuo estudando aí, a gente não para. O que é um processo formativo? Peço licença para a Marivone, para o Nilson e para a Patrícia, que já ouviram, para a Elcia também, que já ouviram essa história algumas vezes, né? O que é uma formação? Será que é botar todo mundo em forma para que todo mundo saia igualzinho? Não. Isso é deformação. A igreja é uma unidade na diversidade. É muito bonito e é muito interessante, e Deus tem me proporcionado isso ao longo dos anos, quando a gente vai para uma outra diocese, igual que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu estou em outra diocese, estou na diocese de São Paulo. E é muito interessante porque a gente percebe que os costumes são diferentes, a fala é diferente, o jeito é diferente, mas temos uma única fé. Costumo dizer que quando você vai numa outra diocese, é como se você estivesse na sua casa visitando um outro quarto, um outro cômodo. Essa irmandade que existe na igreja é sensacional. E a gente só consegue perceber isso, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós saímos do nosso lugar, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós olhamos uma outra realidade. E olhar para outra realidade é reconhecer também a nossa realidade. Porque quando a gente olha uma outra coisa, a gente percebe que tem coisas na nossa diocese, na nossa paróquia, na nossa comunidade, na nossa pequena comunidade, no nosso movimento, na nossa pastoral, que são muito boas. Agora, tem coisas também que são menos boas. E quando a gente olha uma outra realidade, a gente vai percebendo isso. Então, formação não é colocar as pessoas em forma para que todos saiam uniformemente idênticos. Não, a igreja nunca quis isso. Nem na escolha dos apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo quis uma uniformidade. Você pega, por exemplo, Tiago Menor e Paulo. Água e óleo. Tá? Só para a gente estabelecer uma comparação. Agora, como que se dá um processo formativo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é sair um pouco da nossa prática. Tá? Prática como atividade, como exercício de algo que foi nos pedido ou que algo que pensamos e vamos empreender. Basicamente é parar. Para, filho. Para um pouquinho. Tá? O processo formativo se dá dessa forma. Você pode pensar o que você estaria fazendo agora, imediatamente, nesse sábado, se não tivesse processo formativo. Muito provavelmente, uma pastoral na igreja. Ou um movimento na igreja. Uma catequese de crisma, uma catequese de adulto. Aqui na minha diocese tem muita catequese no sábado, na parte da manhã. É a realidade de muitas dioceses. Né? Alguém falou da pastoral da criança. A pastoral da criança atua muito no sábado. Então é sair, é parar um pouco, é puxar um pouquinho o freio de mão. E aí é ir para o processo teórico, é olhar e contemplar aquilo que é o âmago, a cerne, o que está dentro da nossa fé. E assim a gente reformula a prática. Bruno, mas o que é verdadeiramente ir para a teoria? Será que é pegar os textos fundamentais, a Bíblia, o Catecismo da Igreja Católica, o Direito Canônico, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja? Também. Ir para a teoria é iluminar aquilo que eu faço. Pense nesse momento que essa teoria que eu estou falando, que eu estou conversando com vocês, é uma teoria de teoreses. Não uma teoria que ainda não foi provada. Teoricamente, a cepa delta vai ser contida pelo imunizante tal. É teoria, ainda não foi provado. Essa teoria é uma teoria que é teoreses, que é iluminação. Então você está no caminho empreendendo algo, você é iluminado e você reformula aquilo que você está fazendo. Porque, gente,
Na igreja, isso é muito interessante. Quando nós começamos na igreja, nós geralmente começamos imitando alguém. É comum. Você olha para alguém e aquilo, de certa maneira, te encanta, né? A frase de Tertuliano de Cartago é muito pontual, vejam como se amam, e você vai imitar. Eu, quando eu entrei na igreja, meu sonho era ter uma Bíblia de zíper. Ó, meu sonho era ter uma Bíblia de zíper. Porque eu vi aquilo e falei assim, nossa, que legal, eu quero ter uma para mim. Depois eu fui entendendo que não bastava ter a Bíblia. Precisava lê-la, estudá-la, amá-la e empreender aquele texto na sua própria vida. Agora, ninguém merece a vida toda imitar alguém. Você precisa começar a caminhar com seus próprios passos. E para isso que é importante ir para a teoria. Esse grupo aqui é maravilhoso, porque o que vocês estão fazendo? Vocês estão indo para a teoria. E quando eu vejo algo que me ilumina, eu vou reformular aquilo que eu fiz. E aí a gente vai para a seguinte discussão. Bruno, mas eu gosto da prática. Eu gosto de botar a mão na massa. Eu sou muito mais operante que pensante. Às vezes a gente se engana com isso. Porque teoria e prática são movimentos de uma mesma ação. Se você executa algo sem a teoria, você não está executando, você está imitando alguém. Entende? Teoria e prática são movimentos de uma mesma ação, como um motor, né? Como um pistão de um motor que sobe e desce, sobe e desce. Se você só tem a prática, na verdade ninguém tem só a prática. Se você executa, aperta um botão, se der alguma treta no botão, se quebrar, você não vai saber mais. Muitas vezes na igreja é assim. Eu sei a missa até a página 3, eu sei isso aqui até aqui, eu sei isso aqui porque alguém me falou. E nós não merecemos ficar sempre esperando que alguém nos ilumine. Vá você ao processo teórico. Isso vai te libertar. Nosso Senhor Jesus Cristo vai falar uma frase sensacional, que ele, de certa maneira, é iluminado também pelo mundo grego, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos agora, rapidamente, analisar um pouquinho os capítulos do livro, e aqui a gente vai mostrar um pouquinho também de história da igreja, tá? O primeiro capítulo do livro é justamente a passagem, uma das passagens, que nosso Senhor Jesus Cristo funda a igreja. Ó, Bernadette até levantou a cabeça. Bruno, mas eu sempre ouvi do padre que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a igreja quando ele deu a primazia a Pedro. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Também. Bruno, mas eu sempre ouvi do padre que, ou do catequista, ou do teólogo, que Jesus fundou a igreja quando da cruz jorrou sangue e água. Também. Na verdade, a igreja vai sendo fundada em todos os passos de Jesus, desde a encarnação. E essa igreja, ela é prefigurada no Antigo Testamento. O que é uma prefiguração? Como se fosse um exemplo que ainda vai se cumprir. Então, todos os caminhos de Jesus, por isso que eu coloquei o nome do livro Nos Caminhos da Igreja, todos os caminhos de Jesus são caminhos fundantes da Igreja de Cristo, da Igreja Católica. E, sem dúvida, o seu principal discurso, não o seu principal, mas o seu primeiro discurso, é o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, que se apresenta para nós como uma catequese. Se você tiver com as suas Sagradas Escrituras próximo, se puder pegar, Mateus 5, de 1 ao 10, tá? Se você quiser apenas acompanhar, também
é interessante, tá? As bem-aventuranças. Vendo ele as multidões, Jesus já estava famoso nesse momento. Jesus está na Galileia, a terra dele, tá? Subiu uma montanha. Ao sentar-se, aproximaram dele seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava dizendo. Eu estou com a tradução de Jerusalém, tá? A tradução de Jerusalém vai substituir bem-aventurado por felizes. Felizes os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aí ele vai para o 13. Aqui ele funda a igreja. E aqui ele dá a missão. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um alqueire, mas na luminária. E assim ela brilha para que todos que estão na casa brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Gente, com esses versículos que eu li, tem a igreja e tem a missão da igreja. Jesus, nessa passagem sensacional, ele vai cumprir o Antigo Testamento, mas vai romper com o Antigo Testamento. Olha, quase uma contradição de Aristóteles, né? Mas é um pouco isso. Jesus, verdadeiramente, ele vai cumprir o Antigo Testamento. Ele é o Messias enviado. Agora, é continuidade e superação. Porque os judeus esperavam um Messias, sim, mas não um Messias Deus, não um filho de Deus. Os judeus esperavam um Messias, sim, mas o Messias jamais seria crucificado. A crucifixão para o judeu é uma maldição, está lá em Deuteronômio. Maldito é o homem que é suspenso entre o céu e a terra. E olha o paralelo que Jesus vai fazendo com o judaísmo e com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. A justiça aqui entenda como a lei, tá? A lei judaica. Então, se você é perseguido pela lei judaica, o reino dos céus é seu. Meu Deus! Como pode isso? Para a gente entender perfeitamente essa passagem bíblica, a gente tem que entrar no contexto do judaísmo. O que o judeu falava do pobre, do que era perseguido, do que era injustiçado, do que era perseguido por causa da justiça? Qual que é o exemplo maior daquele que está sendo esmagado por Deus no Antigo Testamento? O leproso. O leproso, ele é leproso porque o lugar que ele mora é um lugar que tem intempéries naturais muito discrepantes. O que significa? Parte da manhã é um calor, na parte da noite é um frio cortante. Não. Ele é leproso porque, de repente, ele negligenciou um pouco a sua higiene.
Lembre que estamos no mundo antigo? Também não. Ele é leproso, ele é doente, porque ele é um maldito. Ele recebeu de Deus uma pena. Ele recebeu de Deus uma maldição. Ele está sendo esmagado por Deus. Mas por quê? Porque ele é um pecador. Porque ele é um pecador ou a sua família é uma pecadora. Entende isso? Olha que coisa doida que é o judaísmo. Jesus purifica isso. Jesus fala, não, olha só, todo mundo... O que é o resumo do Sermão das Bem-aventuranças? Todo mundo que o judaísmo diz que é maldito, que é amaldiçoado, eu quero. Olha a mensagem do cristianismo, gente. Olha que mensagem sensacional. Todo mundo que o judaísmo diz que é amaldiçoado, para mim é bendito. Olha, Jesus olha para o homem como nenhum homem olhou para outro homem, com um olhar de misericórdia. Com um olhar misericordioso. E Jesus, ele vai ao encontro daqueles que verdadeiramente estavam doentes, estavam enfermos. Aqui ele fala para um grupo. Aqui ele fala para uma mulher. É o nosso segundo capítulo. Jesus é samaritana. Lá em João 4. Eu vou trabalhar um pouco mais esse capítulo do que os outros, tá? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Então ele estava aqui, e veio para cá. E desceu. O mapa é assim. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região de que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta de hora sexta, meio-dia. Uma mulher da Samaria, olha que interessante, uma mulher, não tinha nome. É uma mulher que está relacionada ao seu lugar. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse, dai-me de beber. Vamos olhar primeiro os caminhos que Jesus faz antes de pedir água para essa mulher, para essa moça. Você pega o Evangelho de João, e eu descobri que vocês estão estudando o Evangelho de João, não é isso, Nilson? Isso. Muito bonito, tá? Sem dúvida um evangelho que é especial. Por quê? Porque saiu do coração de João, saiu da mente de João, mas saiu da letra de um filósofo grego. Tá? Nós sabemos que quem escreveu o Evangelho de João foi um judeu de origem helênica, de origem grega. E por isso que as palavras são tão bem colocadas. Jesus na Galileia, testemunho de João, o batismo de Jesus, os primeiros discípulos e o casamento em Caná da Galileia, as bodas de Caná. Jesus vai pela primeira vez, pela segunda vez em Jerusalém. Primeira vez foi quando ele se perdeu. Bruno, será que ele foi outras vezes? Sim, sem dúvida, muito provavelmente uma vez por ano. Mas nós só temos relatos dessas 3 vezes. Primeira vez quando ele era criança, essa segunda vez é a terceira vez derradeira quando ele vai ser crucificado. Jesus vai para Páscoa e encontra Nicodemos, João 3. É interessante que esse personagem valeria também um capítulo no livro. Tá? Eu falo, num outro texto eu falo um pouco sobre Nicodemos, para falar um pouco sobre 2 personagens que nós vamos encontrar no Atos dos Apóstolos, que é Estevão e Paulo.
Estevão, Paulo e Nicodemos, muito provavelmente, tinham a mesma dignidade sacerdotal. Eram como se fossem cardeais do judaísmo. Eram príncipes em Israel. Faziam parte do sinédrio. E Jesus fala para esse homem: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo da água e do Espírito. E Nicodemos fala: Rabi, mestre, por acaso eu hei de voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus meio que dá uma bronca nele. Nicodemos, és mestre em Israel e desconhece as coisas? O que é carne, o que é espírito. Qual que é a sutileza dessa passagem bíblica? Jesus está em Jerusalém, no centro de sua fé, e ele está falando, talvez, com um membro mais poderoso daquela sociedade. Só que agora ele vai para Samaria, que era o lixo da sociedade de Jerusalém. Não Jerusalém, mas sociedade judaica. Era a escória. Era o lugar que as pessoas desviavam para passar. Pense em um bairro onde você mora, que quando passa o ônibus, você deixa o ônibus passar porque você não pega. Samaria era assim. Era um lugar que as pessoas evitavam. Vamos brincar um pouquinho com esse mapa, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais dele, tá? A gente tem aqui a Samaria. Samaria é exatamente aqui. Deixa eu melhorar aqui a Samaria é aqui, ó. Tá? A gente tem o Monte Ebal e o Monte Garizim, tá lá em Deuteronômio. O Monte Garizim, em Moisés, é o Monte da Bênção. E o Monte Ebal é o Monte das Maldições. Eu já fui lá 2 vezes. O Monte Garizim é um monte florido. Eu fui pelo Google, tá? O Monte Garizim é um monte florido, é um monte bonito. O Monte Ebal é um monte ressequido. Aqui nós temos a divisão, deixa eu mudar aqui o efeito. Aqui nós temos a divisão das tribos de Israel. Ó, Judá, Hebrom, Simeão, Jerusalém, Benjamim, Efraim, Manassés, Isacar, Zebulon, Gade, Ruben, tá? Manassés, Neftali, Asser, que são as tribos de Israel. Nós temos aqui, em cima, a Galileia, que é onde se concentra toda a pregação de Jesus. Por isso que, por exemplo, no Evangelho de Mateus, o ministério de Jesus na Galileia. E Jesus, ele vai transitar por esse espaço. E vai ter algumas pregações em Jerusalém e na Samaria, que é o Rio Jordão. Tá? Depois a gente vai voltar para o mapa. Vamos lá ao nossas passagens bíblicas. João 7, 4, 7. Dai-me de beber. Jesus pede para a moça, né? Agora, uma pessoa que pede algo para alguém é alguém que necessita de algo. Os padres da igreja, a patrística vai falar que Deus tem sede de mim. Ele que é a fonte de toda a água viva se faz sedento, se faz desejoso. Venha ao nosso encontro. Deus, de certa forma, meus irmãos e minhas irmãs, nos interpela, nos incomoda, rasga a nossa história, fica na nossa frente. Olha, eu estou aqui. Pede algo, mas quer nos dar um dom. Os grandes místicos da história da igreja, principalmente São João da Cruz, vai falar que Jesus tem sede de nossas almas, como lá em João 19, 28, né? Na cruz, tenho sede. E aí o que vai acontecer? Olha como é que Jesus vai cumprir o Antigo Testamento. Não sei se vocês conhecem o famoso profeta Oséias. Geralmente se lê
Isaías, Jeremias e Oséias ficam um pouco no escanteio. Oséias é contemporâneo de Isaías. Estão exatamente na mesma época. Porém, Isaías ele vai falar para um grupo. Oséias vai falar para um outro grupo. Isaías vai falar para um grupo que ainda está cativo. Oséias vai falar para um grupo que está cativo, mas em outro lugar. Isaías tem uma linguagem palaciana, rebuscada. Deus fala para Isaías e Isaías fala com o povo. Com Oséias, a pedagogia é diferente. Deus fala na vida de Oséias. E isso transforma a vida de Oséias em algo muito mais atrativo do que qualquer série da Netflix. Quem nunca leu o livro de Oséias, leia, porque é inacreditável. É emocionante. Deus fala para Oséias casar com uma prostituta, Gomer. E Oséias era o profeta, ele casa com essa prostituta. Só que coitado de Oséias, ele fica apaixonado por essa mulher. Ela era linda. E ela reveza, ora na sua casa, ora no prostíbulo. E ela começa a engravidar, a ter filhos, e toda a comunidade sabe que o filho muito provavelmente não é de Oséias. E Deus manda Oséias colocar nomes diferentes em suas filhas e seus filhos, como a não bem-nascida, a não amada, a infiel, para mostrar como que era a relação de Deus com o seu povo. Deus ama totalmente o seu povo, mas o seu povo se comporta como uma meretriz. Essa era a mensagem. E lá em Isaías, e lá em Oséias, vai ter uma prefiguração dessa passagem da samaritana. Olha que coisa sensacional. Oséias 2, infiel ao marido. A samaritana tinha 5 homens. E o que estava na casa dela, teve 5 homens, e o que estava na casa dela não era ela, não era dela. Daqui a pouco a gente vai entender que não são homens, são deuses, tá? Entregue aos ídolos os 6 amantes, pervertendo o culto a Ebal, ameaçada de morrer de sede. E o único que quer ela é Deus. O único que olha para essa mulher é nosso Senhor Jesus Cristo. Por que não são 6 homens? Né? Vamos avançar aqui um pouquinho na leitura. 4:7. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento. Disse-lhe então a samaritana: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos, desde lá da revolta de Jeroboão, que era filho de Davi. E aí Jesus respondesse: se conhecesse o dom de Deus, e quem te diz, dai-me de beber, tu que lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. O que Jesus está fazendo? Jesus dá uma carteirada nela. Fala assim, menina, se você soubesse quem eu sou, quem me pediria água seria você, e não eu a você. Ela disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tirarás essa água viva? Ela zomba de Jesus. És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual mesmo ele bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Respondeu-lhe Jesus: aquele que bebe dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Ó, quantas vezes você bebe água por semana? Depois que eu tive Covid, Maria,
minha sede aumentou profundamente. E eu voltei a beber água todos os dias, regularmente. Agora, por que eu preciso beber água todos os dias regularmente? Porque essa sede aqui, que está sendo saciada agora, é uma sede transitória, é uma sede física. A água que Jesus te dá é uma sede que vai saciar, é uma água que vai saciar a tua sede e vai te transformar em uma fonte de água para outras pessoas. Jesus vai falar isso. Pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Então, o que Jesus está falando para a mulher? Ó, você vai se tornar um poço. Eu vou te dar e você vai receber e você vai jorrar para outras pessoas. Nossa, o que a mulher fala? Senhor, dá-me desta água. Aí Jesus, nossa, ela entendeu. Que maravilha. Não, ela não entendeu. Olha só, estamos no versículo 15. Olha só o 15b. Senhor, dai-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Ela queria uma tecnologia. Ela queria precisar não sair mais de casa meio-dia, escondida dos seus vizinhos, para tirar água. Jesus meio que recua e muda completamente o enredo. Vai lá, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu, não tenho marido. Jesus lhe disse, falastes bem, não tenho marido. Jesus deve ter pensado assim, né? Nossa, a primeira coisa que a mulher fala é que faz sentido. Pois tivesseis 5 maridos. E o que tens agora não é teu marido. Nisto falasse a verdade. Quem são os maridos dessa mulher? Acompanha comigo, tá? Fenícios. 1. Sírios. 2. Amomitas. 3. Moabitas. 4. Edonitas. 5. Filisteus. 6. E sobe. Os 6 maridos. Vamos de novo? Fenícios. 1. Sírios. 2. Amomitas. 3. Moabitas. 4. Edonitas. 5. Filisteus. 6. Esses 6 deuses pagãos, ela adorava no Monte Ebal. Jesus se apresenta como o belíssimo esposo, o 7º esposo, o esposo da perfeição. Olha o número 7 na Bíblia. Olha a analogia com Oséias. Gente, percebe como Jesus é Deus? Percebe? Coisa sensacional. É o belíssimo esposo. E é aquele que vai saciar a sede da mulher que adorou 6 deuses pagãos e não encontrou um sentido em sua vida. E continua. Quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede. E aí a mulher vai, né, tentando, né? Não tenho marido, pois tivesse 5. Disse-lhe a mulher, lá no versículo 20. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam nessa montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém, que este lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, acredita em mim, mulher. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, é Ele. Mas vem a hora, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito, e aqueles que adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. O que Jesus está falando? Está falando que a mensagem de Mateus 5 é para todo mundo, não é só para os judeus. A mulher disse: sei que vem um Messias que se chama Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo isso. E aí vem o momento derradeiro da passagem. Eu fico imaginando que Jesus deve ter pegado as duas mãos da mulher e deve ter olhado da mesma maneira que ele olhou para o jovem rico e disse para a mulher assim: sou eu que estou falando com você. A passagem bíblica vai falar o seguinte: nesse instante chegaram os discípulos e se admiraram. Só que ela depois vai deixar o cântaro. Ela encontrou um outro motivo. O cântaro representa a sua vida antiga, a sua vida pregressa. Ela agora tem um outro motivo. Ela vai na comunidade e faz um anúncio. Percebe que ela já se tornou uma fonte de água viva. Porque Jesus deu a ela e ela está dando a outras pessoas. Ela foi batizada. Ela recebeu o batismo. Ela se tornou fonte de Cristo para outras pessoas. Ela foi ao poço e encontrou a fonte. Recebeu o dom da fé e se tornou uma missionária, uma fonte de água viva. Largou o seu cântaro, seus deuses pagãos, seus 6 maridos e encontrou um esposo perfeito, Jesus. Aquele que vem completar a sua vida. Tornou-se missionária, uma catequista. E a gente vai ter lá em Atos 4:20 quase que um complemento dessa passagem. Se você recebeu essa água viva de Jesus, você não pode calar o que você experimentou. O 3º capítulo do livro, eu falo sobre o sermão do pão da vida, ainda avançando no Evangelho de João. Rapidamente, não vou me alongar muito nesse texto, tá? Porque depois vocês vão comprar o livro, né? O judeu não podia tocar em sangue. O judeu jamais poderia tocar numa carne humana morta. Jamais. Só os levitas, com prescrição levítica, e davam também autoridade para outras pessoas tocarem. O sangue, para o judeu, é a alma deles. Por isso que ninguém aqui pode amanhã, eu estou cansado do cristianismo e hoje eu vou me converter ao judaísmo. Isso não existe. Você vai ser sempre um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que é judeu, mas não tem sangue judeu. Por isso que Jesus causou tanta revolta no judaísmo. Porque Jesus disse Abba, Pai. Paizinho. Pai nosso. O judeu nunca rezará Pai nosso. É Pai meu. A religião judaica não é universal. O cristianismo é universal. Quando Jesus fala que tem que beber o sangue dele e comer a carne dele, os judeus, vão embora. É como um divino pelicano que dá o próprio corpo e o próprio sangue para matar a sede dos seus filhos. Deixa eu ler um pedacinho aqui para vocês do livro. O discurso do pão da vida é mais uma pérola do evangelista São João. Antes de iniciarmos o comentário sobre essa passagem fantástica da vida de Jesus, nos debrucemos por um momento no contexto, no ambiente que se passa essa história, que é única nos evangelhos. O evangelho de João ele não vai narrar a Santa Ceia. O sermão do pão da vida é análogo à Santa Ceia. Jesus multiplica os pães e peixes e dá de comer a uma imensa multidão no lago da Galileia. Os moradores do entorno do lago, das circunvizinhanças, são modestos pescadores e pequenos produtores rurais.
Jesus e seu ministério faz esse exercício. Anuncia primeiro nas comunidades rurais, para depois ir para Jerusalém. Esse povo simples dedicava-se basicamente à subsistência. Ter pão e água sem trabalho, gente, era um bálsamo. A mudança de cenário serve para introduzir novos acontecimentos. Geograficamente, tudo acontece no entorno do lago. A multiplicação dos pães vai servir de introdução para Jesus afirmar que é o pão descido dos céus. Ele multiplica os pães, lá em João 6:1. A exemplo de Moisés, Êxodo 16, e Eliseu, 2 Reis 4:42. Mata a fome de seu povo. Mas Jesus queria dar-se em alimento. Antes caminha sobre as águas. Acontece mais uma vez uma cristofonia. O que é isso? Uma manifestação da divindade de Jesus. Isto é, a manifestação sensível da divindade poderosa. Um eco do Antigo Testamento na vida de Jesus. Ego sunt, eu sou. Jesus anda sobre o mar revolto, demonstrando que tem poder sobre esse mundo, sobre as intempéries, não apenas naturais, mas espirituais. Quem está no barco com Jesus deve também caminhar nas águas revoltas do mundo, em suas tribulações e dificuldades. Entraremos no profundo coração de Jesus, que nos ama e quer ficar muito perto, quer verdadeiramente adentrar em nosso ser. Para nossa reflexão por questões didáticas, o sermão está dividido em 3 partes. A primeira, eu sou o pão da vida, relatando que ele é um maná de Deus, o Filho de Deus vivo. A segunda, relata a instituição da Eucaristia. E a terceira, aborda a relação dos discípulos e apóstolos sobre o que foi dito por Jesus. Esse é o terceiro capítulo. Prolongando, eu sou a água viva. Eu sou o pão da vida. E eu sou o bom pastor. Eu vou cuidar. Eu vou te batizar. Eu vou te alimentar. E eu vou te conduzir. Essa é a tríade joanina no Evangelho de João. Eu te salvo, eu te sustento e eu te encaminho. Esse é o bom pastor. Tem uma analogia do pastor, porque o pastor não era alguém que era bem visto na sociedade judaica. Porque ele muitas vezes fedia a ovelha. Por que ele fedia a ovelha? Porque ele tinha que untar a cabeça da ovelha com azeite cru. Não o azeite que a gente usa em casa, tá, gente? É um azeite um pouco mais rústico. E ele tinha que passar esse azeite principalmente nas orelhas, no ouvido da ovelhinha, entre os olhos da ovelhinha, entre as narinas da ovelhinha, para que os insetos, não depositassem ali os seus óvulos, como principalmente a vespa, levando à loucura a ovelha. Se uma ovelha fosse infectada por um óvulo de vespa, por exemplo, ela bateria sua cabeça na pedra por conta da coceira e do incômodo até a morte. E isso era uma cena, assim, muito impactante. Imagina um bicho batendo a cabeça na pedra até morrer para parar de coçar. O que é o bom pastor? É aquele que vai ungir a cabeça da ovelha. E a ovelha vai conhecer não apenas a sua voz, vai conhecer o seu cheiro, porque é o mesmo cheiro dela. Entende a analogia de Jesus bom pastor? Agora você troca o óleo, o azeite, pelo Espírito Santo. Jesus nos unge, nos unta com seu óleo santo, para que as intempéries do mundo que nós vivemos não entrem em nossa cabeça e nos levem à morte e à loucura. Essa é a analogia do bom pastor. Segunda pesca milagrosa, né? Capítulo 5. Os discípulos, Jesus ressuscitado,
Parece para eles. Mas eles foram pescar. Foram pregar. Você pegar João 21, é justamente isso. Pedro fala assim, vou pregar. Vamos contigo. Pregaram o dia inteiro, não converteram ninguém. Jesus entrou na barca. Converteram 153 pessoas. Essa é a analogia da passagem bíblica. Foram pescar, não pescaram nada. Quando Jesus entrou na barca, falou assim, joga a rede ali. Uma multidão de peixe. O que a segunda pesca milagrosa nos convida? A colocar Jesus na barca dos nossos empreendimentos, na igreja e fora da igreja. Sem o empreendimento de Jesus, sem a percepção de Jesus, sem Jesus entrar na barca, dificilmente conseguiremos bom êxito nas nossas empreitadas. 6º capítulo. Missionariedade da igreja. Aqui, nós temos 2 personagens. 2 personagens. Nilson, eu vou até que horas mesmo? Tem até as 11h30. Opa, maravilha, maravilha. Porque eu tô correndo um pouquinho, depois eu falo assim, pô, não precisa correr tanto, né? Aqui nós temos 2 personagens sensacionais. Paulo e Francisco de Assis. E Santa Teresinha do Menino Jesus. 3 pessoas, se você pegar o temperamento dessas pessoas, completamente diferente. Completamente diferente. Se você pegar o contexto histórico dessas pessoas, um contexto histórico completamente diferente. Gente, vocês aguardem só um minutinho, que chegou alguém aqui em casa e tá falando como se estivesse vendo o jogo do Flamengo. Aí eu vou... Só um minutinho, tá? De repente vocês não estão me ouvindo, mas tá me incomodando. Só um minutinho. Estou gostando. Eu tô amando. Nossa, ele é muito bom, né? Sim. Eu também. Nossa, não, e bom. esse detalhe que ele contou, né, do bom pastor, que Nossa, profundo, né? ele é muito espertinho, viu? Ai, voltou. Vamos tomar um pouco. Vamos, crianças. Melhorou. 3 pessoas completamente diferentes. Paulo, um vulcão em erupção. Perseguidor dos cristãos. Um membro do Sinédrio. Paulo daria um curso de 1 ano só para falar de Paulo. Paulo em Tarso. Por que Paulo sabia tanto do grego? Por que Paulo era um homem letrado? De onde que veio a família de Paulo? Qual era o cenário que Paulo vivia? Quando Paulo acordava de manhã, ele olhava e via o quê? Paulo, uma história sensacional. Esse homem que começou a estudar a história do seu povo com 6 anos, 5 anos de idade. 5 anos de idade, ele já sabia algumas festas do judaísmo, já sabia recitar o Salmo 118 para as festas. Depois, com aproximadamente 7 aos 10 anos, ele continuou estudando história sagrada. E com 12 aos 14 anos, por ele ter se destacado na escola em Tarso, uma escola que aprendia grego e filosofia, ele foi enviado para Jerusalém para se tornar um mestre nas escrituras, um rabi.
Em Jerusalém, ele encontra talvez o mestre de todos os mestres rabínicos de Jerusalém, que era Gamaliel. Gamaliel era como um reitor de uma universidade de teologia, que era a maior do mundo antigo. Se você pega os povos antigos, os povos da antiguidade, você pega, por exemplo, os gregos, Alexandre Magno, a filosofia, a arquitetura, a engenharia. Você pega, por exemplo, os persas, a guerra, a navegação, o exército. Você pega os fenícios, também a navegação, a escrita fenícia. Você pega os sumerianos, a escrita suméria, o comércio, a feitura de pequenas moedas. Você pega o hebreu, a religião, a teologia, o contato com a divindade. Paulo vai para Jerusalém e ele fica encantado com aquela realidade e ele sentava-se verdadeiramente aos pés de Gamaliel. Porque Gamaliel, percebendo que aquele jovenzinho que vinha de uma cidade na Cilícia sabia grego perfeitamente, pega ele como um monitor. Paulo se torna o preferido de Gamaliel. E não apenas por sua capacidade intelectual, mas também pelo seu espírito inquieto. Paulo, aos poucos, vai se tornando um mestre entre os mestres em Jerusalém. E com apenas 17 anos, se forma na escola rabínica e recebe o título de Rabi dos Judeus. Com 18 a 20 anos, ele recebe uma cadeira no Sinédrio, que é o Alto Conselho Teológico de Jerusalém. Ao mesmo tempo que esse jovem se forma na maior escola de teologia do seu país, um pouco mais velho, sim, um homem, um jovem, na Galileia, batia pregos com seu pai, José. Eram contemporâneos. Jesus um pouco mais velho. Paulo se torna um visitador, como um visitador apostólico, se torna um visitador de comunidades, de sinagogas, fora de Jerusalém, por conta da sua experiência com outros povos. Então ele vai de cidade em cidade, visitando e conservando e animando as comunidades judaicas. Era bem visto por todo o povo, por sua capacidade intelectual, por sua magnitude em análise bíblica. Os acontecimentos de Jerusalém, a crucifixão, passaram um pouco desapercebidos da vida de Paulo, porque ele não estava lá. Quando Jesus foi crucificado, aproximadamente no ano 33, Paulo estava em outro lugar. Paulo estava visitando uma sinagoga em outro lugar. Quando ele volta, ele percebe que um dos colegas dele de escola rabínica se converteu a um tal de Cristo, a um tal de Jesus. E percebe Estevão destrinchando toda a Escritura, os patriarcas, os profetas, os juízes, os reis, Moisés e a lei, que ficam de joelhos perante a esse homem que foi crucificado. Eu fico imaginando, saindo um pouco das Escrituras, né? Como um exercício de imaginação. O que Estevão deve ter dito para Paulo e que Paulo deve ter dito para Estevão? Eu acredito que Paulo deve ter falado assim: Estevão, você é um mestre em Israel. Como pode um Messias,
um salvador do nosso povo, ser crucificado como um bandido. A maior prova para Paulo e para o judaísmo que Jesus era um falso Messias é que ele foi crucificado. É por isso que o ladrão fala: desce da cruz, você não é um Messias. Para o judeu, um salvador jamais iria para a cruz. E Estevão o tempo inteiro fala: a cruz é o altar. E Paulo se torna o maior perseguidor dos cristãos. Paulo leva à morte o seu amigo Estevão. Só que acontece isso aí com ele, né? Quando ele está indo para Damasco, com ordens do Sinédrio para devastar Damasco, o carpinteiro aparece para ele. E sem dúvida, quando ele cai com o rosto na terra, de quem que ele lembra? De Estevão. Estevão estava certo. O Messias da cruz vive e é Deus. É o maior fundador de igrejas da história da humanidade. Se nós hoje falamos o nome de Jesus, devemos a esse homem. Esse homem é o primeiro que vai levar a mensagem do evangelho na Europa, na comunidade de Éfeso. É um vulcão em erupção. Aqui um apelo emocionado. Leiam as cartas de São Paulo. São Francisco de Assis queria ser um guerreiro medieval. Queria ser um Jon Snow lá do Games of Thrones. Queria ter uma armadura reluzente. Mas nada o saciava. Era um playboy. Um adolescente inquieto. Todo mundo conhece algum adolescente que é playboy, né? Que compra o carro maior, melhor, que bota a roda maior no carro, que quer um som. São Francisco era assim. Cai doente nas mãos do inimigo. Recebe um evangelho para ler e se converte. Volta. Vê uma igrejinha distante, uma igrejinha de São Damião. Escuta o crucifixo falando para ele: Francisco, não vê que está em ruínas? Não vê que está tudo destruído? Vai. Reconstrói a minha igreja. E o que São Francisco faz? Chama os colegas dele e fala: isso aqui, o que vocês estão fazendo aí? Ah, está fazendo nada. Pô, vamos lá reconstruir aquela capelinha de São Damião? Vamos lá. Aí eles vão reconstruir a capela. Não era. Era a igreja. A gente entendeu o momento que a igreja está vivendo, gente. Esse momento que São Francisco está vivendo é um momento que talvez seja pior do que a Revolução Protestante. Na verdade, a Revolução Protestante tinha tudo para acontecer aqui, e não em 1500. A gente está em 1200. Um momento terrível da história da igreja. Terrível. Tanto que nós temos vários santos nesse momento. Nos piores momentos da história da igreja que emergem os maiores santos. Nós temos nesse momento na história da igreja alguns gênios. Nós temos o pai da escolástica, Santo Anselmo da Cantuária, e o príncipe, São Tomás de Aquino. Nós temos São Francisco e Santo Antônio de Pádua, discípulo de São Francisco, que era um teólogo assim sensacional. Nós temos São Domingos e outros, São Bruno, com a ordem dos cartuchos, que é talvez a ordem mais austera que tenha na igreja.
São Francisco percebe que o que está em torno dele não sacia. Ele quer mais. E aí ele se encontra e vai a Roma para escutar Deus. Não escuta. Lembra lá de Jesus para a Samaritana? Não é aqui, nem ali, nem lá. É em todos os lugares. Jesus voltando no caminho encontra um leproso. E aí o eco do sermão das bem-aventuranças vai no ouvido dele, né? Bem-aventurado. Esse cara não é um maldito. Esse cara é um bem-aventurado. Ele vai, abraça o leproso, beija o leproso e diz: é isso que eu quero na minha vida. Francisco de Assis é uma fonte inesgotável de vocações na igreja. A quantidade de ordens religiosas que levam o carisma franciscano da pobreza, da obediência e da castidade, os conselhos evangélicos, são incontáveis. Francisco de Assis, ele reforma, de certa maneira, a ordem monástica de São Bento, que ficava no claustro, na clausura. Francisco de Assis é um monge secular. E ele transforma a espiritualidade da igreja assim. As ordens religiosas que nós temos hoje, de freiras, de irmãos, em sua grande maioria, claro, são iluminados também por São Bento, a régula de São Bento, a regra de São Bento. Mas esse ímpeto de estar no meio do povo é Francisco de Assis. E essa aí, né? Esse aqui viajou o mundo inteiro. Foi pela primeira vez na Europa pregar o evangelho. Naufragou. Foi apedrejado. Foi descido num cesto. Uma víbora picou. Esse aqui mandou missionário para todo mundo. Pregou. Curou. E essa aqui nunca saiu do corredor do claustro dela. Como pode? Gente, essa menina tinha tudo para dar errado. Tudo. O contexto dela era um contexto de pós-Revolução Francesa. Era um lugar que era totalmente sem Deus. As irmãs já tinham ido para o convento. O pai já um pouco adoentado. Era entrar no convento, viver uma vida de freira, medíocre, média, mediana, cumprir suas obrigações e ter a morte mais comum naquele período, que era a tuberculose. Não tinha penicilina. Foi isso que aconteceu com essa irmã. Uma vida que até um determinado momento, depois da morte dela, não passou de uma vida simples, de uma jovem que morreu com aproximadamente 24 anos. Porém, um dia, uma das irmãs de Carmelo dela pegou os seus diários e entregou para o bispo e falou assim: senhor bispo, isso aqui são os diários da irmã Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Isso aqui um dia pode ajudar alguém. E aí é um fenômeno. Vocês não reparam que eu me emociono mesmo. Se eu não me emocionar com essas coisas, vou me emocionar com o quê? Um fenômeno de espiritualidade. Doutora da igreja. Por quê? A via pequena, as pequenas coisas, o menor. A mensagem de Jesus fez eco no coração dessa menina. Uma menina que queria ser na igreja o quê? Eu quero ser na igreja uma catequista. Eu quero ser na igreja
um leitor. Eu quero ser na igreja um ministro ordinário da Eucaristia. Eu quero ser na igreja padre. Eu quero ser na igreja o amor. Olha, o coração dessa menina não estava lá. O coração dessa menina não estava em Lisieux. Não estava no claustro dela. Estava no mundo. E isso é missionariedade. Isso é igreja em saída. Banalizaram essa palavra igreja em saída, que é uma palavra do Vaticano II, que o Papa Francisco trouxe novamente para a gente olhar. Missionariedade e igreja em saída não é uma igreja rueira. Porque não adianta sair sem ter o que dar. E essa tinha muito o que dar. Muito. Eu faço aqui um breve relato, brevíssimo relato. Eu estou preparando um outro texto que eu falo um pouco mais sobre essa menina que eu sou apaixonado. E às vezes as pessoas falam, isso é uma devoção de freira. Isso é uma devoção de menina. Não, isso é um fenômeno da espiritualidade. É maior entre os santos modernos. O Papa Paulo VI vai falar o seguinte: o homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que a teoria. Olha os exemplos que nós temos. Olha a grandeza da igreja, gente. É possível. É possível. Você vê os defeitos de Paulo, os defeitos de São Francisco de Assis e os defeitos de Santa Teresinha do Menino Jesus, você se encaixa em algum deles. Se você for colérico, São Paulo. Se você for fleumático, e se você for melancólico, Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá esperando o quê para ser santo, né, gente? O que a gente está esperando para arrebentar a boca do balão? Para pegar essa mensagem sensacional de Jesus e dar para o mundo inteiro, né? E aí vem uma mensagem sobre missionaridade, né? A igreja é peregrina e por sua natureza missionária, visto que tem sua origem segundo o desígnio do Pai, na missão do Filho, no Espírito Santo. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa passagem aqui dessa capelinha. Isso aí eu visitei essa capelinha. 7:8. Opa, pô, Marivão tá sabendo mais do que eu, ó. Espertinha, tá aqui marcadinha. Aí quando tu manda o livro pra editora, tá tudo numa marcação. Quando vem pra tudo, tá tudo diferente. Qual o caminho, portanto, para ter uma vida interior? Como me tornar testemunha de Cristo, de uma forma a introduzir outros a este caminho mistagógico? Essa é uma questão aguda para todo cristão, mas de modo especial para aqueles que querem ser verdadeiramente um anunciador, um agente pastoral, um catequista, um cristão que atua na formação de outros cristãos. Lembro de um amigo frade servitano, que ao ser designado para uma nova missão e ao celebrar na capela mais simples de sua paróquia, essa capelinha aí, dedicada a Nossa Senhora de Nazaré, no seio da floresta amazônica, relatou: eu estava lá nesse dia, nesse banquinho aí, foi eu que tirei essa foto. Ninguém fica escondido do amor de Deus. Ele não se limita, não fica preso às circunstâncias. Faz-se presente no mais simples casebres. Frei Marcos me deu uma grande lição. Deus é simples, faz-se simples e ama a simplicidade com doçura. Diante disso, podemos concluir que esse empreendimento não é apenas seu.
mas é daquele que te chamou. Olha, lembra lá da tríade joanina? Batismo, alimento e pastoreio. É se configurar com Cristo. Lucas 10, 11. Eis, 10, 1. Eis que vos envio como ovelhas em meio a lobos. Olha, gente, o lobo, ele vai trucidar a ovelha. Agora, que pastor que enviaria a sua ovelha em meio a lobos? Deus. Deus enviou o seu filho, uma ovelha sem mancha nem ruga, para em oblação na cruz despejar todo o seu sangue pela humanidade. Envia a gente. Missão, gente, não é estrelato, tá? Um missionário não é uma celebridade. O missionário é uma ovelha em meio a lobos. E aí o 7º e último capítulo. Aquilo, né? O homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas que nos mestres, mais na experiência que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que na teoria. O 7º capítulo eu faço como um imperativo de formação continuada. Tá? E proponho alguns caminhos para que a gente possa verdadeiramente não parar de estudar, não parar de servir, não parar de contemplar essa face do Cristo. E agora vem a proposta, né, Nilson? De a gente continuar em história da igreja. Eu separei aqui, não entenda aula como aula encontro, mas entenda aula como aula temas, tá? Aqui ideal seria que tivesse temas, assim, ó. Tá? Só para a gente pegar. Então, qual que seria o nosso tema 1? Apresentação do curso, o que é história, o que é estudar a história da igreja. Depois, os fundamentos históricos do cristianismo. Quem é Jesus? Origens judaicas do cristianismo. Jesus histórico. Cristianismo e Império Romano. Evangelização e igreja primitiva. E aí a gente vai estudar Paulo também. Os primeiros... a patrística, tá? Queda do Império Romano, evangelização dos povos bárbaros, fé e religião, patrística, sistematização da fé cristã, conceito de feudalismo, igreja na Idade Média, igreja feudal, cruzadas e inquisição, escolástica, revolução protestante e reforma católica, igreja e liberalismo, as ideologias do século XIX, tá? A doutrina social da igreja, e fechamos com o Vaticano II. Um tiro curto, né, Nilson? 4 encontros, não é isso? 6 encontros. 6? Isso, 6 encontros. Né? Que dá para a gente ter uma visão robusta do que é a história da igreja. Claro que não necessariamente vai ser esse programa. Eu vou montar um programinha para vocês e vou enviar para o Nilson coloca no grupo e partilha para a gente poder já começar em agosto, não é, Nilson? Isso, ao final de agosto. Isso. Só pegar o cronograma aqui correto. Ele vai pegar as datas direitinho para vocês. Exatamente. A partir do primeiro sábado de agosto. Nós finalizamos João em 31 de julho. Sim. Então, primeiro sábado de agosto, temos lá o nosso encontro marcado. Um encontro que Patrícia participou muito, Marivone participou muito, Elcia participou muito, Ronan participou bastante, né? Uma alegria. Então a gente começa. Deixa eu ver aqui a data certinho, Nilson.
Então é final de agosto, né? É que eu tô com o microfone fechado. 7 de agosto. Isso, 7 de agosto, véspera do Isso. Dia dos Pais. Isso. Exatamente. Então anote aí na sua agenda, História da Igreja. E aí todos convidados. Nilson, esses links podem viajar o mundo, né? Então, convide, que vai ser uma alegria. Agora a gente temos ainda, eu gosto de ser muito pontual porque o tempo das pessoas é muito valioso, né? Então, terminei lá 11h25. Se quiser passar um pouquinho, eu estou à vontade, eu estou com o sábado livre. Para perguntas, dúvidas, questionamentos, comentários, fiquem à vontade, agora é com vocês. Não fiquem com vergonha, um de cada vez, para não ficar uma confusão na sala, tá? Por favor. Bruno, Oi, prazer, meu nome é Honório. tudo bem, Honório? E no final, tudo muito edificante, realmente. Mas no final você colocou uma coisa que acontece demais nas comunidades. O ministro é estrela, a catequista é estrela, o ministro da palavra é o dono da comunidade. E pelos relatos que você nos trouxe hoje, é diferente. Deveria ser o servir, não o se apoderar do poder em si. Eu estou errado nessa colocação, Bruno? Não, tá certíssimo. Quando a gente estudar eclesiologia, se um dia estudarmos eclesiologia juntos, você vai perceber que existe a sacra potesta, que é o sagrado poder, que é dado principalmente à hierarquia eclesiástica, tá? Ao Papa, não ao Papa, ao bispo, ao presbítero e ao diácono. Só que esse sagrado poder não é um poder verbo, é um poder substantivo. É um poder de servidão. Então, quanto maior a investidura, maior é o nível de serviço. E aí você pergunta, pô, Honório, por que as pessoas não entendem isso? Porque nós não somos anjos, né? E igreja é assim. A igreja é composta por pessoas como eu e você. E a gente sempre vai ter isso. O que a gente tem que fazer quando a gente vê isso? Olhar com misericórdia. Misericórdia, gente, é a chave do castelo. Eu que parafraseando Santa Teresa, né? Misericórdia é a chave do castelo. Tá? Então, olhar com um olhar de misericórdia. Eu fico com dó das pessoas que fazem isso, né? Porque é misericórdia mesmo, tem misericórdia dessas pessoas. Acontece. Agora, quando a gente mostra que quanto mais a gente recebe, mais a gente dá, é gratidão, né? Gratidão. Como a samaritana, né? A samaritana, imediatamente, quando viu que aquele cara que estava falando com ela, que começou a falar um monte de coisa da vida dela, que sabia que ela tinha 6 maridos, quando ela percebe que ele é o Cristo, ela vai correndo para a comunidade dela e grita: olha, vem ver se esse cara não é o Messias. E outra coisa, por que a samaritana estava lá pegando água ao meio-dia? Porque ela é excluída da sua comunidade. Ela era a pessoa que talvez ninguém desse ouvido para ela. E ela não se importou com isso. E foi lá e falou. Agora, Honório, não tem nada mais parecido não vai saber. no mundo do que a igreja, viu? Os problemas que acontecem aí na sua comunidade são os problemas que acontecem na minha comunidade, na comunidade da Madalena, do Marco Antônio, do Ronan. Fala aqui para... Né? Isso também é uma riqueza, tá? As dificuldades que aparecem na nossa vida também são edificantes. Então a gente tem que aprender a mostrar isso. Claro, Honório, que muitas vezes
nós devemos também instruir essas pessoas. Claro. Não ficar com medo de interpelá-las, entendeu? Eu vejo assim, todo mundo fala do Vaticano II, que o leigo tem o poder, por causa do Vaticano II, para assumir a persona da igreja, de realmente produzir alguma coisa pela igreja aos leigos. Mas eu vejo que quanto mais o leigo conhece, mais ele se torna soberbo dentro da sua comunidade. Ele sobe num tijolinho que não... Muitos sobem num palanque para fazer um discurso e não faz nada. Outros querem subir num tijolinho e fazer pregação. Então, é muito complicado essa dinâmica, no meu modo de ver. Eu considero isso muito complicado. Na igreja não deve ter protagonista, né? Quando a gente vê alguns textos falando protagonismo laical, eu me incomodo profundamente. Profundamente. Na igreja não tem protagonista. Na verdade, tem um. Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o protagonista. Se o bispo aparece mais que Jesus, se o padre aparece mais que Jesus, se o diácono aparece mais que Jesus, se o catequista, o ministério da Eucaristia, o ministério de música aparece mais que Jesus, alguma coisa está errada. Tem alguma treta. Tá? Tem alguma coisa errada aí. Tá? O protagonismo na igreja é de Cristo. E quando o protagonismo de Cristo fica abafado por outros protagonistas, é difícil. Mas não desiste não, viu? Coragem. Tá? O padre da minha paróquia tem comentado isso, né? Porque a gente tem visto assim, os padres às vezes fazem missas temáticas, aí aquele tema todo ele esconde Jesus, né? Fica aquela missa show, né? Com o tema e Jesus desaparece da missa. Um pouco, né? Mais ou menos isso, né? Pode fazer missa votiva, né? Isso está, inclusive, no missal romano, né? A Iselda. Iselda. É que tá branco aqui, eu não consegui ler. Vai, Iselda. Eu peguei o carro andando e do livro que você falou é esse Nos Caminhos da Igreja? Isso, Formação Permanente da Fé, isso. Tá, aí então vou providenciar. Eu ia fazer pergunta, mas passou, deixa o próximo. Tá, esse livrinho ele tem na Editora Vozes, é da Editora Vozes, tá? Eu vou ver se eu consigo um cupom de desconto para vocês comprarem no site da Editora Vozes. Tá? É bom. Tá. E tem também nas grandes lojas de Marketplace, né? Como Amazon, Magazine Luiza, Livraria Travessa, Lojas Americanas, tá? Tá, perfeito. Vai, Thaís. Bruno, pegando o gancho do Honório, às vezes a gente confunde serviço na igreja com ser visto, né? E é um grande problema, né? E na sua saída, eu estava comentando com a Marivone que eu gostei muito do que você trouxe sobre o bom pastor, que a ovelha, ela conhece a voz do bom pastor, mas ela também conhece o cheiro, porque é igual ao cheiro dela. E durante todas as vezes que eu ouvi esse evangelho, ninguém nunca tinha falado desse jeito do cheiro, né? Então, gratidão por falar do cheiro para mim. Para quem é do Nordeste, é quase que um tchau, né? Isso. É um abraço, um beijo, um cheiro. E um cheiro, e um caminhão carregado de caranguejo. Aí, eu ficava pensando, né? Já que a gente é imagem e semelhança de Cristo, ele sendo o bom pastor, a ovelha sente o cheiro dele, né? E é o mesmo cheiro dela. Qual é o cheiro que eu estou transmitindo para as outras pessoas? Né? Eu que fui chamado lá para servir na pastoral, para servir na igreja, no meu caso,
para seguir a vida religiosa, que cheiro que eu estou transmitindo às pessoas, que cheiro que as pessoas estão sentindo, né? Sei lá, é um Florata, um Malbec, ou é o cheiro do serviço? Né? E isso é um incômodo bom, né? Você trouxe um incômodo bom para a gente, porque ao invés da gente ficar pensando, não, eu quero ser visto, porque aí eu vou lá no altar, antes de entrar na congregação, eu fiz Ministério da Palavra, né? Então eu sempre celebrava lá na minha comunidade. E em outras comunidades também, né? E, por vezes, a gente vai da vaidade também, né? Porque aí comenta, não, porque a homilia que a Thais faz, a reflexão que a Thais faz é melhor do que a do Bené, que já tem anos de caminhada. Aquilo infla o ego da gente, né? Depois eu gostei muito quando você trouxe o colérico, o fleumático e o melancólico. Você esqueceu o sanguíneo? Porque eu sou sanguíneo. Mas tenho traços melancólicos. E é muito... Acho que todo mundo tem um pouco de traço de tudo, Sim, né? Dependendo da circunstância, né? Muito... pegou forte quando você falou. E você está esperando o quê para ser santo? Né? Estamos Porque esperando. a gente já tem, né, esses traços, a gente já tem a teoria, né? A gente tem muitas teorias, mas e a prática? Até quando a gente vai ficar só no vem a mim, vem a mim, vem a mim, e eu não vou a ninguém, né? Eu não parto para a prática em si. Lembrando um pouco da primeira parte que você colocou, Santo Agostinho, no poema da conversão dele, né? Ele fala: entrei no meu íntimo, somo tua guia, consegui, porque tu te fizeste meu auxílio, ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu é meu Deus, em ti suspiro dia e noite desde que te conheci, né? E aí no finalzinho ele vai falar: exalastes perfume e respirei, tocaste-me e resplandeceste em mim, né? Então, e meu corpo hoje arde por tua paz, né? É o perfume de Deus, né? Que é inebriante. E eu ia comentar também, é bem interessante essa figura da ovelha, do pastor que o senhor passou, que, Senhor assim, Bispo, tá? comparando com, né, que nós somos as ovelhas, né? Então, assim, se você não tem o Espírito Santo, né? Você fica batendo a cabeça a vida inteira, né? Na pedra e nunca se encontra, né? Quer dizer, a ovelha não fica bem se ela não tiver o Espírito. Sim, e ela vai ter algo coçando, fica batendo a cabeça, né? A gente fica se perguntando, se questionando o que fazer, bate a cabeça na parede, né? No sentido figurado, e às vezes passa a vida e não chega àquilo que realmente quer, né? Que é aquilo que o Espírito nos pede, né? Sim. Então é bem interessante essa figura que você passou, achei muito bem. E assim, foi de passagem mesmo, né? A gente pode trabalhar um dia, de repente, num outro momento, essa passagem com um pouco mais de calma, ler bastante, porque é muito interessante. As analogias ao Antigo Testamento são sensacionais. É uma leitura, né? Claro que vocês devem estar estudando isso também na escola, né? É chamada uma leitura tipológica. Você analisa a Sagrada Escritura com a luz do Antigo Testamento, e aí se encaixa perfeitamente, é incrível. E é impressionante como o judeu não acredita, né? Bruno? Fala, Ronan. No meu trabalho lá, eu trabalho em abatedouro, né? Sim. Sou mecânico industrial lá. Aí a gente está tendo um contato agora com os pessoal que são judeus. Eles estão abatendo frango lá. Sim, tem todo um abate diferente. Rapaz, é uma coisa muito esquisita, muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida. O sistema que eles fazem pro próprio... São eles que têm que matar, né? A gente tem essa apresentação pro Deus deles lá, né? Que é o Javé. E aí, e assim, a gente falar de Jesus,
eles não gostam. Não, Jesus é um Jesus é um falso rabi. Rapaz, uma coisa muito estranha. É. E aí, assim, gente, pelo amor de Deus, não é criar uma mentalidade antissemita, não, tá? Inclusive, eu tenho muito amigo. Eu tenho muitos amigos judeus. Aqui em Petrópolis tem uma escola muito famosa, chama Yeshiva Colegial. E eles são ultra ortodoxos. Eles andam com aqueles chapéus pretos, com filactéries, são ortodoxos. O que acontece? Eu fico impressionado, às vezes, em igrejas protestantes, neopentecostais principalmente, não protestantes tradicionais, mas neopentecostais, bandeiras de Israel dentro da igreja cristã. Não sabem o que os judeus falam de Cristo, né? E assim, Ronan, o abate dos animais segue toda uma prescrição porque eles não podem tocar em sangue. Porque se ele tocar no sangue, ele entra como que na alma do animal. Aí tu imagina o escândalo que foi quando Jesus disse, olha, você tem que beber o meu sangue. Imagina, não é tocar no sangue, é beber. Imagina o escândalo. Então, quando eu falo muito de Jesus, né? Sim. Eu falo muito de Jesus lá, principalmente quando eles estão não muito perto deles, porque a gente não quer arrumar intriga, né? Sim, lógico. Mas, rapaz, eu fico assim, impressionado do modo que eles falam de Yahvé, né? Sim. Aí eu falo assim, rapaz, eu não consigo entender o modo deles viver desse jeito. Sim, porque... Não conhecendo... Óbvio que eles conhecem Jesus, né? Sim. Sabem de Jesus. E eles não conseguiam entender que a gente, quando a gente fala de Jesus, o amor que a gente tem por ele, né? E eles não conseguem entender isso. Eu fico assim, impressionado. Assim, entre os judeus, gente, tem muita diferença entre eles, né? Por exemplo, se a gente vamos colocar que a gente convida um pastor para estar aqui na nossa live hoje. Nada do que a gente falou, de certa maneira, vai incomodar a fé dele. Agora, se a gente coloca uma sala que tem 100 judeus, eles vão pensar diferentes em relação a Deus. Isso transforma o cristianismo na religião mais unificada que tem. Porque mesmo entre os protestantes, você perguntar quem é Jesus, ele fala, Jesus é o Filho de Deus vivo. Isso entre eles não acontece, porque eles têm concepções diferentes entre o próprio Deus, né? Maravilha, minha gente. Pessoal, tem mais alguém? Só quero agradecer, foi muito boa a aula, Bruno. Obrigada. Obrigado, querido. Tem muita coisa boa. Eu sei que a gente vai ainda aprender muito mais. Obrigada, viu? Deus quiser, vamos sim. Eu também quero agradecer e vou assistir tudo de novo. Que bom. Depois me manda o link também, tá, Nilson? Tá bom, eu vou passar o link no nosso grupo normal, vou passar para a Marivone, para os outros contatos que ela passou também, e vou deixar o convite também para quem quiser participar. A gente ainda está finalizando um módulo a respeito do Evangelho de João, é o Diácono Márcio que está apresentando para nós. Eu deixo o convite para quem não participa normalmente dos nossos encontros, se quiser participar, fique à vontade, eu vou deixar o link para todos aí depois, então, tá bem? E aí, vamos encerrar com a oração do Bruno. Maravilha. Peraí, você vai deixar no YouTube, no canal do professor Fábio? Sim, onde costuma ficar, beleza. No canal do Fábio, tá? Eu vou passar o endereço para todo mundo. Para quem não tem, né? É que quem participa já tem o endereço. Quem não tem, eu vou passar depois. Marivone. Eu queria falar uma coisinha só. Primeiro que estou muito feliz por o Bruno ter aceitado o convite e estar aqui entre nós. Tem mais um grupo que eu tenho contato e que gosto muito. Eu sabia que havia uma afinidade. Eu queria só ressaltar uma coisa. Vocês perceberam a emoção do Bruno no capítulo da missão? Tá travando.
também de ver como ele se emocionou ao apresentar a Paulo. O Bruno, ele esqueceu de falar, quando falou dele, que ele é um dos pesquisadores de Paulo mais competentes que existe. Quando eu tive a sorte, tenho a honra de ter visto já o Bruno tem um livro no Trello, né, Bruno? Uhum. Sobre Paulo. E eu achava, olha que absurdo, eu achava que eu tinha lido tudo sobre Paulo. Eu gosto de Paulo, que eu pesquiso Paulo. Eu fiquei fazendo isso no ano passado. Quando eu li a síntese o livro dele, uma síntese de tudo que eu tinha lido. Eu acho que quem caiu do cavalo fui eu. E assim, eu tenho a honra de ter esse manuscrito, porque ele confiou a mim, nem a minha alma conhece ele, só eu, tá? Eu guardo com zelo e estou ansiosa para que saia logo publicado, para que vocês possam perceber a competência, o zelo pela pesquisa, e o Bruno é um mistagogo, ele falou que é catequista, não, ele é mistagogo, é mais moderno, ele nos faz pensar, ele nos instiga, você sai dessa aula com vontade de participar da próxima. Muito obrigada, viu? Obrigado, Marivone, pelas palavras. Tá? Vamos agradecer, então, a Deus, primeiro pela oportunidade do encontro, de eu poder estar na casa de vocês mais uma vez, dos amigos que eu revi aqui, Ronan, que já não via há um tempo, que é aqui da minha diocese, eu sei que está participando também com a gente, Patrícia, Marivone, que são do grupo lá de sexta-feira, Nilson também. Então, agradecer a Deus por esse momento, e que as palavras que nós lemos aqui, estudamos, meditamos, com os auspícios do Espírito Santo, com auxílio do Espírito Santo, possam encontrar nos nossos corações terras boas, terras férteis, para que frutifiquem e iluminem também outras pessoas. Agradecendo a Deus e pedindo a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Crianças, um beijo. Bruno, obrigado. Nada, querido. Um abraço. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima. Boa semana a todos. Deus abençoe. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigado a você. Bom final de semana.